O Céu e o Inferno. Allan Kardec. Prefácio. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Nela reunimos todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. Como em nossas publicações anteriores sobre a doutrina espírita, nada colocamos neste livro que seja produto de um sistema preconcebido ou de concepção pessoal, que, aliás, não teria nenhuma autoridade. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos fatos. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo, é a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina aí se acham expostos, até mesmo os que constituem o seu coroamento. Entretanto, era preciso dar-lhes maiores desenvolvimentos e deduzir todas as suas consequências e aplicações, à medida que tais bases se desdobrassem pelo ensino complementar dos Espíritos e mediante novas observações. Foi o que fizemos em relação ao Livro dos Médiuns e com o Evangelho segundo o Espiritismo, no tocante a pontos de vista especiais, é o que fazemos nesta obra, sobre outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente nas demais obras que nos restam publicar e o que virão a seu tempo. As novas ideias que só frutificam quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, por terra preparada não se deve entender algumas inteligências precoces, que apenas dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só dê frutos mais abundantes, senão que a ideia, ao encontrar maior número de pontos de apoio, também encontre menos oposição e seja, assim, mais forte para resistir aos seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo à frente, o céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance será facilmente compreendido, porque toca profundamente em certas questões, contudo, não poderia ter vindo mais cedo. Se considerarmos a época em que surgiu o Espiritismo, facilmente reconheceremos que ele chegou na hora exata, nem mais cedo, nem mais tarde. Mais cedo, teria abortado, porque, não sendo numerosas as simpatias, teria sucumbido sob os golpes dos adversários. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável para eclodir, as ideias poderiam tomar outro rumo, do qual seria difícil desviá-las. Era preciso deixar ao tempo o cuidado de consumir as velhas ideias e provar a sua insuficiência, antes de apresentar outras mais novas. As ideias prematuras costumam malograr porque as criaturas não estão maduras para as compreenderem, nem sentem por ora a necessidade de uma mudança de posição. Hoje, é inegável para todo mundo que um grande movimento se manifesta na opinião geral, que uma reação formidável se opera progressivamente contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina, que os satisfeitos da véspera são os impacientes do dia seguinte. A humanidade está em processo de gestação, existe alguma coisa no ar, uma força irresistível a impele para frente, a semelhança de um jovem, mal saído da adolescência e que entrevê novos horizontes, embora não os possa definir, e que se desfaz das fraldas da infância. O homem quer coisa melhor, alimentos mais sólidos para a razão. Esse desejo do melhor, porém, ainda não está bem definido. Buscam-no sem cessar, todos trabalham para isso, desde o crente até o incrédulo, desde o lavrador até o sábio. O universo é um vasto canteiro de obras, uns demolem, outros constroem, cada um talha a sua pedra para o novo edifício, cujo plano definitivo é prerrogativa do grande arquiteto e cuja economia só será compreensível quando suas formas começarem a delinear-se acima da superfície do solo. E foi justamente este o momento escolhido pela soberana sabedoria para o advento do Espiritismo. Os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem, pois, com grande sabedoria e previdência, coisa que os homens não podem fazer, porque aqueles abrangem a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nós outros não vemos senão o círculo limitado do nosso horizonte. Tendo chegado os tempos da renovação, consoante os decretos divinos, era necessário que, no meio das ruínas do velho edifício,
o homem vislumbrasse, para não ser tolhido pelo desânimo, as bases da nova ordem de coisas que iria estabelecer-se, era preciso que um marinheiro pudesse perceber a estrela polar que o haveria de guiar ao porto. A sabedoria dos espíritos, que o aparecimento do espiritismo tornou patente e que foi revelada quase instantaneamente por toda a Terra e na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógicas das revelações complementares sucessivas. Não está no poder de ninguém constranger a vontade deles quanto a isto, visto que eles não regulam os seus ensinos de acordo com a impaciência dos homens. Não nos basta dizer, gostaríamos de ter tal coisa, para que ela nos seja concedida, e, menos ainda, dizer a Deus, julgamos que é chegada a hora para que nos dês tal coisa, pois nos julgamos bastante adiantados para recebê-la, o que equivaleria a dizer, sabemos melhor que vós o que convém fazer. Aos impacientes, os espíritos respondem, começai primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar bem o que já sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de vos trazer mais conhecimentos. Depois, quando chegar o momento, saberemos agir e escolheremos os nossos instrumentos. A primeira parte desta obra, chamada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é aí tratado de maneira especial e refutado por argumentos colhidos das próprias leis da natureza, leis que demonstram, não só o seu lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como a sua impossibilidade material. Com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditavam tirar de tal doutrina. A segunda parte encerra numerosos exemplos que sustentam a teoria, ou melhor, que serviram para o seu estabelecimento. A autoridade deles se baseia na diversidade dos tempos e dos lugares onde foram obtidos, porquanto, se emanassem de uma fonte única, poder-se-ia considerá-los como produto de uma mesma influência. Baseia-se, além disso, na sua concordância com o que se obtém todos os dias, seja onde for que as pessoas se ocupem das manifestações espíritas, encaradas sob um ponto de vista sério e filosófico. Tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, visto que não há centro espírita que não possa fornecer um notável contingente deles. Para evitarmos repetições cansativas, tivemos de fazer uma escolha criteriosa entre os exemplos mais instrutivos. Cada um deles é um estudo, em que todas as palavras têm o devido alcance para quantos desejem meditá-los com atenção, visto que de cada ponto jorra uma nova luz sobre a situação da alma após a morte e sobre a passagem, até agora tão obscura e temida, da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante, antes de adentrar em país novo. E aí a vida de além-túmulo se desdobra em todos os seus aspectos, como um vasto panorama, de modo que todos poderão aurir, neste livro, novos motivos de esperança e de consolação e novas bases para o fortalecimento da fé no futuro e na justiça de Deus. Nesses exemplos, tomados em sua maioria dos fatos contemporâneos, dissimulamos os nomes próprios toda vez que julgamos útil fazê-lo, em razão de conveniências facilmente compreensíveis. Quem se interessar por eles os reconhecerá sem dificuldade. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e mesmo obscuros não teriam acrescentado coisa alguma à instrução que deles se podem tirar. As mesmas razões que nos fizeram omitir os nomes dos médiuns em O Evangelho segundo o Espiritismo, levaram-nos a omiti-los também nesta obra, tendo em vista mais o futuro do que o presente. A importância dos médiuns é pequena, já que não se poderia atribuir-lhes nenhum mérito por uma coisa em que o espírito deles não teve qualquer participação. Além disso, a mediunidade não é uma prerrogativa de tal ou qual indivíduo, mas uma faculdade fugaz, subordinada à vontade dos espíritos que querem comunicar-se, que se possui hoje pode faltar amanhã e que nunca é aplicável a todos os espíritos indistintamente, não constituindo, por isso mesmo,
Nenhum mérito pessoal, como seria um talento conquistado pelo trabalho e pelos esforços da inteligência. Os médiuns sinceros, os que compreendem a gravidade da missão que desempenham, consideram-se como instrumentos, que a vontade de Deus pode aniquilar quando bem entender, caso não atuem segundo seus desígnios. São felizes por possuírem uma faculdade que lhes permite serem úteis, mas da qual não podem envaidecer-se. Aliás, nós nos conformamos, acerca deste ponto, aos conselhos dos nossos guias espirituais. Quis a providência que a nova revelação não fosse privilégio de pessoa alguma, mas que tivesse seus órgãos por toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes como entre os pequenos, conforme estas palavras do Evangelho, de que os médiuns de hoje são o cumprimento. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Naqueles dias, derramarei o meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Atos 2:17-18. Mas o Senhor também disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. Veja-se o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Ora, esses últimos tempos são chegados. Não se trata do fim do mundo material, como a princípio julgaram, mas do fim do mundo moral, isto é, da era da regeneração. Allan Kardec. Primeira parte. Doutrina. Capítulo 1. O porvir e o nada. 1. Vivemos, pensamos e agimos, eis o que é positivo. E morremos, o que não é menos certo. No entanto, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada, ou vivemos eternamente ou tudo se aniquilará para todo sempre. Vale a pena pensarmos nisto. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe sobretudo que será mais feliz do que porventura tenha sido e seu coração palpitará de alegria. Mas para que servirão essas aspirações de felicidade se um leve sopro é capaz de dissipá-las? Haverá algo mais desesperador do que essa ideia da destruição absoluta. Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço para nos tornarmos melhores, para reprimirmos as nossas paixões, para ilustrarmos os nossos espíritos, desde que nada aproveitássemos de tudo isso, considerando-se a opinião de que amanhã, talvez, isso já não nos serviria para coisa alguma. Se fosse assim, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do animal, porque este vive inteiramente do presente, com vistas à satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Uma secreta intuição, porém, nos diz que isso não é possível. 2. Pela crença no nada o homem concentra, forçosamente, todos os seus pensamentos na vida presente. Não faria sentido, é lógico, preocupar-se com um futuro do qual nada se espera. Esta preocupação exclusiva do presente leva o homem naturalmente a pensar em si, de preferência tudo, pois, o mais poderoso estimulante do egoísmo e o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto estamos aqui, gozemos o mais possível, pois com a morte tudo se acaba, gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo estaremos vivos. É coerente também com esta outra conclusão, muito mais grave ainda para a sociedade: gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade, neste mundo, é do mais astuto. Se o respeito humano retém algumas pessoas, que freio haverá para os que nada temem?
Estes últimos acreditam que as leis humanas só alcançam os tolos e assim empregam todo o seu talento no melhor meio de se esquivarem a elas. Se há uma doutrina insensata e antissocial, é, seguramente, o niilismo, porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade, em que se fundam as relações sociais. 3. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano será aniquilado, que nenhum só indivíduo sobreviverá, nem restará traço algum de sua existência após a morte. Que fará esse povo durante esse tempo? Trabalhará pela sua melhoria, pela sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá para ele um dever qualquer? Certo que não. Pois bem, o que não se dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias individualmente. Se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais bravata que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção, possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar, já que o qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria, sujeitam-se, a contragosto, ao ascendente da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Se a incredulidade absoluta se tornasse maioria, a sociedade entraria em dissolução. Eis aonde nos leva a doutrina do niilismo. Nota de Allan Kardec: um jovem de 18 anos estava afetado por uma enfermidade do coração considerada incurável. A ciência havia dito, ele pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabedor do fato, o rapaz logo abandonou os estudos e entregou-se a excessos de todo o gênero. Quando lhe advertiam que, dada a sua situação, uma vida desregrada era perigosa para sua saúde, respondia: que me importa, já que só tenho 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se esse moço fosse espírita, provavelmente teria dito: a morte só destruirá o corpo, que deixarei como roupa usada, mas o meu espírito viverá sempre. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. Nada do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais será perdido. Ao contrário, será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha aventura ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta, e evitar tudo que possa diminuir minhas forças. Qual destas doutrinas é a preferível? Fim da nota. Fossem quais fossem, porém, as suas consequências, se o niilismo fosse uma verdade, seria preciso aceitá-la de qualquer modo, pois nem sistemas contrários, nem a ideia dos males que daí pudessem resultar seriam capazes de impedir a existência. Ora, não há como negar que o ceticismo, a dúvida e a indiferença ganham terreno dia a dia, apesar dos esforços da religião. Isto é positivo. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la, e caso se condenasse à imobilidade, em pouco tempo estaria infalivelmente ultrapassada. O que lhe falta neste século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas por meio de fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Dizendo ela ser branco o que os fatos dizem ser negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. 4. É nestas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à invasão da incredulidade, não somente pelo raciocínio e pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais,
tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Certamente todos somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou não crer em coisa alguma, mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, principalmente da juventude, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade os germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. 5. Há uma outra doutrina que se defende do epíteto de materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria, é a da absorção no todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio, que constitui sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e se perde no infinito, qual gota d'água no oceano. Sem dúvida esta doutrina é um passo adiante sobre o materialismo puro, visto como admite alguma coisa, ao passo que este nada admite. Contudo, as consequências são exatamente as mesmas. Ser o homem imerso no nada ou no reservatório comum, é para ele a mesma coisa. Se, no primeiro caso, ele é aniquilado, no segundo perde a sua individualidade, logo, é como se não existisse, visto que as relações sociais nem por isso deixam de romper-se, e para sempre. O que é essencial para o homem é a conservação do seu eu, sem este, que lhe importa se subsistirá ou não. O futuro se lhe afigura sempre nulo, e a vida presente é a única coisa que o interessa e preocupa. Sob o ponto de vista das consequências morais, esta doutrina é tão perversa, tão desesperadora e estimula de tal modo o egoísmo quanto o materialismo propriamente dito. 6. Pode-se, além disso, fazer esta objeção: todas as gotas de água tomadas ao oceano se assemelham e possuem idênticas propriedades como partes de um mesmo todo. Porque, então, as almas, tomadas ao grande oceano da inteligência universal assemelham-se tão pouco? Porque o gênio ao lado da estupidez, as mais sublimes virtudes convivendo com os vícios mais ignóbeis. Porque a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade, da barbarie. Como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? Dir-se-á que é a educação que a modifica. Mas então de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independentes de toda a educação e tantas vezes em desarmonia com o meio no qual se desenvolvem? É fora de dúvida que a educação modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Aqui, porém, se apresenta outra dificuldade. Quem dá a alma a educação para fazê-la progredir? Outras almas, que por sua origem comum não devem ser mais adiantadas. Por outro lado, tornando a alma a entrar no todo universal, de onde havia saído, e havendo progredido durante a vida, leva-lhe um elemento mais perfeito. Daí se deduz que esse todo, com o passar do tempo, se encontraria profundamente modificado e melhorado. Assim, como se explica saírem incessantemente dele almas ignorantes e perversas. 7. Nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas independente da divindade, não é precisamente o panteísmo. O panteísmo propriamente dito considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria, todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é também Deus. Nenhum ser superior e independente rege o conjunto, de modo que o universo é uma imensa república sem chefe, ou melhor, onde cada qual é chefe com poder absoluto. 8. A este sistema podem opor-se numerosas objeções, das quais são estas as principais: não se podendo conceber a divindade sem o infinito das perfeições,
Pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir. Devendo cada parte ser submetida à lei do progresso, conclui-se que o próprio Deus deve progredir, e se ele progride incessantemente, deveria ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. Ora, como admitir que um ser imperfeito, formado de vontades e ideias tão divergentes, tenha sido capaz de conceber leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e previdência quais as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza. Como se explica, pois, que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obra sua? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um único fato lhe trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta. 9. Do ponto de vista moral, as consequências são igualmente ilógicas. Em primeiro lugar é para as almas, tal como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Caso se admita, de acordo com a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem essa individualidade, Deus deixaria de ter vontade única para ser um misto de vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por um poder superior, não incorre, por conseguinte, em responsabilidade por seus atos bons ou maus. Visto que é soberana, a alma não tem interesse algum na prática do bem e pode praticar o mal impunemente. 10. Além do fato de que esses sistemas não satisfazem nem a razão nem as aspirações do homem, deles decorrem, como se vê, dificuldades insuperáveis, pois são impotentes para resolver de fato todas as questões que levantam. O homem tem, pois, três alternativas: o nada, a absorção, ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente, crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta esta outra consequência: a sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no mesmo nível da do cientista e do homem de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para que sejam responsáveis, é preciso que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio há fatalidade, e com a fatalidade não poderia haver responsabilidade. 11. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, ou, por outra, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. Porém, no que elas diferem essencialmente, é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios dando origem a cultos diferentes, e os deveres particulares impostos por estes para honrar a Deus e, por esse meio, ganhar o céu e evitar o inferno. 12. Todas as religiões tiveram que se conformar, em sua origem, com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, estes, excessivamente dominados pela matéria para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Por muito tempo essas fórmulas lhes satisfizeram a razão. Mais tarde, porém, porque a luz se fizesse em seu espírito e porque sentissem o vácuo dessas fórmulas, vácuo que a religião não preenchia, abandonaram-na e se tornaram filósofos. 13. Se a religião, apropriada no princípio aos conhecimentos limitados dos homens, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer,
e ele crerá desde que receba o alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. O homem quer saber de onde veio e para onde vai. Se lhe mostrarem um fim que não corresponda às suas aspirações nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece, se, além disso, para atingir o seu objetivo, impõe-lhe condições que sua razão contesta, ele tudo rejeita. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe ainda mais racionais, porque com eles ao menos se raciocina e se discute. Raciocínio falso, é verdade, mas o homem prefere raciocinar em falso a não raciocinar absolutamente. Se, contudo, lhe apresentarem um futuro lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente em seu foro íntimo, e que só havia aceitado em falta de crença melhor. O espiritismo dá coisa melhor, por isso é acolhido sem demora por todos os atormentados pela dúvida pungente da incerteza, os que não encontram nem nas crenças nem nas filosofias vulgares o que procuram. O espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que o tem combatido em vão. 14. Instintivamente o homem acredita no futuro, mas não possuindo até agora uma base certa para o definir, a sua imaginação ha concebido os sistemas que originaram a diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje em nossa vista congregará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou vacilantes e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crença sobre esse ponto, crença que já não se baseará em simples hipótese, mas na certeza. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato entre os diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e, mais tarde, para a completa fusão. Capítulo 2. Temor da morte. Causas do temor da morte. 1. O homem, seja qual for escala que pertença, desde a fase selvagem tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é o último termo da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão perdidos para sempre. A crença no porvir é intuitiva e muito mais generalizada do que do nada. Como é possível que, entre os que acreditam na imortalidade da alma, tantos ainda se achem apegados às coisas da terra e sintam tamanho temor da morte? 2. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como o contrapeso ou arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o trabalho que deve servir ao seu próprio adiantamento. É por isso que, nos povos primitivos, o futuro não passa de vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança e, finalmente, uma certeza, embora de certo modo neutralizada por secreto apego à vida corpórea. 3. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui, compreendendo melhor a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim com mais calma, resignação e serenidade. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza ele só cuida da vida atual, depois de adquiri-la, trabalha com vistas ao futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que o porvir depende da boa ou da má direção que der à vida atual. A certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. A solidariedade que ele vê estabelecer-se entre vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na terra,
Entre os vivos, a fraternidade e a caridade têm desde então fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. 4. Para libertar-se do temor da morte é preciso que o homem a encare sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, que tenha penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um certo desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Naqueles que não progrediram suficientemente, a vida material prevalece sobre a espiritual. Como se apega às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, embora na alma esteja a vida real. Aniquilado o corpo, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Se, ao contrário, em vez de concentrar o pensamento no corpo ele se reportasse à alma, fonte da vida, ser real que sobrevive a tudo, lastimaria menos a perda da vestimenta carnal, fonte de tantas misérias e de tantas dores. Para isso, porém, o espírito necessita de uma força que só pode adquirir com a maturidade. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio de que a destruição do corpo seja a destruição total, é, assim, provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor decresce à medida que a certeza aumenta, e desaparece quando esta é completa. Eis o lado providencial da questão. Não seria conveniente deslumbrar o homem com tal ideia, cuja razão não estivesse ainda bastante forte para suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, já que ele poderia negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. 5. Este estado de coisas é alimentado e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. O primeiro aspecto sob o qual é apresentada a vida futura, aspecto que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem. Assim, eles dizem, desde que nos apresentam como verdades absolutas princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí, a incredulidade de alguns e a crença vacilante de muitos outros. Para estes a vida futura é uma ideia vaga, constituindo mais uma probabilidade do que uma certeza, acreditam nela, desejariam que assim fosse, mas apesar disso exclamam, e se não for assim? O presente é positivo, ocupemo-nos dele primeiro, que o futuro virá por sua vez. E, depois, acrescentam, afinal de contas, que é a alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama. Como se sente, vê ou percebe? É que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Os seres que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomo no seu modo de pensar, estão por assim dizer perdidos para eles, e não têm mais a seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados, não podem compreender o amor de uma faísca nem o que a ela possamos ter, eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos de se transformarem em mônadas. Daí o retorno ao positivismo da vida terrena, que possui algo de mais substancial, sendo considerável o número de criaturas dominadas por este pensamento. 6. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão que eles conservam do ensino que relativamente a ela lhes tem sido dado desde a infância. Convenhamos que o quadro inventado pela religião, sobre o assunto, é pouco sedutor e não tem nada de consolador. Se não, vejamos. De um lado, contorções de condenados espiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos sucedem-se aos séculos, sem qualquer perspectiva de abrandamento das penas, sem qualquer piedade, e, o que é mais atroz ainda, o arrependimento não tem nenhum proveito para eles. De outro lado, as almas combalidas e atormentadas do purgatório aguardam a sua libertação mediante a intercessão dos vivos,
que orarão ou farão que orem por elas, e não dos esforços que fizerem para progredir. Estas duas categorias compõem uma imensa maioria da população de além-túmulo. Acima delas paira a limitada classe dos eleitos, gozando, por toda a eternidade, da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser de fastidiosa monotonia. É por isso que se vê, nas pinturas do que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas em que mais transparece o tédio do que a verdadeira felicidade. Este estado não satisfaz nem as aspirações nem a ideia instintiva de progresso, única que parece compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que, só por haver recebido o batismo, o selvagem e ignorante, cujo senso moral é tão obtuso, esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e de moralidade práticas. E ainda menos concebível que uma criança, morta em tenra idade, antes, portanto, de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia, o batismo, no qual a sua vontade não tomou parte alguma. Estas reflexões não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. 7. Como não acreditam que a felicidade futura depende do trabalho progressivo na terra, os homens dão aos gozos do mundo melhor valor, já que acreditam conquistar facilmente essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, mesmo a possibilidade de comprá-la é dinheiro, sem regeneração de caráter e costumes. Consideram alguns crentes, em seu foro íntimo, que, uma vez assegurado seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas, ou por doações póstumas que de nada os privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos em benefício dos outros, visto que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Seguramente, nem todos pensam assim, pois há grandes e honrosas exceções, mas não se poderia negar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretém o apego aos bens deste e, por conseguinte, o egoísmo. 8. Acrescentemos ainda o fato de que tudo nos costumes tem concorrido para que se lamente a perda da vida terrena e se tema a passagem da terra ao céu. A morte é cercada de cerimônias lúgubres, que mais infundem terror do que provocam a esperança. Se descrevem a morte, é sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma se desembaraçando radiosa dos grilhões terrenos. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça houvesse atingido os que partem. Dizem-lhes eternos adeuses como se jamais devessem revê-los. O que se lastima por eles é a perda dos gozos mundanos, como se não fossem encontrar maiores gozos no além-túmulo. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo diante de si a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre, assim, para inspirar o terror da morte, em vez de inspirar esperança. Por certo será preciso muito tempo ainda para que o homem se desfaça desses preconceitos, o que acabará se dando à proporção que a sua fé se for firmando e à medida que ele conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. 9. Além disso, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam de alguma sorte estranhas aos sobreviventes. A própria Igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, toda a esperança de as rever é perdida para sempre, a menos que para lá também se vá. Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas em beatitude contemplativa.
Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que se considera a separação como eterna, razão por que muitos preferem ter junto de si, embora sofram, os entes queridos, a vê-los partir, ainda mesmo que para o céu. Ora, a alma que estiver no céu será realmente feliz vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos. Porque os espíritas não temem a morte. 10. A doutrina espírita modifica completamente a maneira de encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da infelicidade, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. É por isso que os espíritas encaram a morte calmamente e se mostram serenos nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é apenas a esperança que os conforta, mas a certeza, sabem que a vida futura é a continuação da vida presente em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração, tem um corpo etéreo, que dela faz um ser definido, capaz de ser concebido pelo pensamento, o que já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não os representamos mais como chamas fugazes que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão à nossa volta. O mundo corpóreo e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Como se vê, o temor da morte perde a sua razão de ser, por não ser mais permitida qualquer dúvida sobre o futuro, de modo que o espírito encara a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Capítulo 3. O céu. 1. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formado do grego coelos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando em torno da Terra, essas esferas arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Essa ideia, oriunda da deficiência dos conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias, que fizeram dos céus, assim escalonados, os diversos graus da bem-aventurança. O último deles era a morada da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus e daí a expressão, estar no 7º céu, para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava o último império, por causa da luz brilhante que nele reina. É este ainda hoje um nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que se movem os astros. O terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a região dos que o contemplam face a face, ou seja, a dos eleitos. É de conformidade com esta crença que Paulo foi arrebatado ao 3º céu. 2.
As diferentes doutrinas sobre a mansão dos bem-aventurados baseiam-se todas no duplo erro de considerar a Terra como centro do universo, e limitada região dos astros. É além desse limite imaginário que todas têm colocado esse local afortunado e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa, nos confins da criação, em vez de situá-lo no centro, de onde o seu pensamento, irradiante, poderia abranger tudo. 3. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou a sua luz até as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, mas um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol não passa de centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora pareçam tocar-se. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, em que se revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. Sendo assim, é lícito perguntar-se por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela houvesse relegado as suas criaturas prediletas. Tudo, ao contrário, anuncia vida por toda parte e a humanidade é infinita como o universo. Como a ciência já nos revelou mundos semelhantes aos nossos, Deus não podia tê-los criado sem objetivo, antes deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. 4. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram, o céu foi deslocado, a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? Diante desta questão todas as religiões emudecem. O Espiritismo vem resolvê-la demonstrando o verdadeiro destino do homem. Tomando-se por base a natureza deste último e os atributos de Deus, chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que partindo do conhecido alcança-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. 5. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é um envoltório material que reveste o espírito temporariamente, para o cumprimento de sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo, gasto, se destrói e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo não passa de matéria inerte, com instrumento privado da mola que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Ao deixar o corpo, retorna ao mundo espiritual, de onde havia saído para reencarnar. Existem, portanto, dois mundos, o mundo corpóreo, composto de espíritos encarnados, e o mundo espiritual, formado de espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a um globo qualquer. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós como no espaço, não lhe sendo assinalado nenhum limite. Em virtude da natureza fluídica de seu envoltório, os seres que o compõem, em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os retinham cativos. 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que,
De dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar, cada qual, em lugar distinto. Mesmo juntos, pode um estar em trevas, ao passo que tudo resplandece em volta do outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos, este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que possuem, eles acolhem em toda parte em que se encontram, seja na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor ainda esta situação. Caso se encontrem em um concerto dois homens, um deles bom músico, de ouvido apurado, e outro que desconhece a música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe que no outro não produz nenhuma impressão. Assim sucede com relação a todos os gozos dos espíritos, que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem sequer entreveem, e que somente são acessíveis aos espíritos depurados. 7. O progresso nos espíritos é fruto do seu próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham pelo seu próprio adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a vontade deles. Desse modo, aceleram ou retardam o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados por longos séculos nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios artífices da sua situação, feliz ou infeliz, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Desse modo, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou, por outra, pelos espíritos puros, que só a conseguem depois de terem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de sorte que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. É por isso que se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente, e vice-versa. 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em suma, tudo que constitui o homem de bem. Um homem perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado não haveria vícios nem virtudes. Se, pelo isolamento, ele se preserva do mal, por outro lado o bem se anularia. 9. Uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e de se desfazer de todo o mal que traz em si. Como poderia o selvagem, por exemplo, numa única encarnação, alcançar o nível moral e intelectual do mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Deve ele, pois, permanecer eternamente na ignorância e barbarie, privado dos gozos que só um desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe. O simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e da bondade divinas, mas das próprias leis progressivas da natureza. É por isso que Deus, que é soberanamente justo e bom,
concede ao espírito do homem tantas existências quantas forem necessárias para atingir o seu objetivo, que é a perfeição. Para cada nova existência, o espírito traz consigo o que adquiriu nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim um passo adiante no caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Deixa de ser necessária quando estes